Bem-vindos a mais um vídeo Família Palmeiras. Beleza? Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações. Pacotão de reforços do Verdão. É isso mesmo, é sobre isso o vídeo de hoje. Tem tudo sobre Nino, Arias e Danilo no Verdão. Fica no final do vídeo, deixa o like e vou dar uma aqui no corte da ESPN Brasil, do Fala Veloso e também do Reserva Verde. Beleza, turma? Vambora pro vídeo. Tem John Arias chegando, talvez Nino, o zagueiro Nino também, e é por isso que vamos direto para a academia, para São Paulo, com o nosso querido Vladimir Bianchini, de São Bernardo para o Mundo, aqui em São Paulo hoje, para falar, obviamente, de Palmeiras aqui com a gente. Vlad, fala pra mim, tá quase tudo certo pro John Arias voltar pro Brasil e agora defender o Alviverde? Bom dia, parceiro! Bom dia, Joãozinho. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Tá muito bem encaminhada a venda do John Arias do Wolverhampton ao Palmeiras por 25 milhões de euros, cerca de 154 milhões de reais. O que trava a questão do negócio, que pode melar a negociação, é o Fluminense, que por contrato tem 3 dias para tentar cobrir essa oferta. De acordo com o André Hernan, está tudo praticamente certo. Se o Fluminense conseguir cobrir essa oferta, aí ele vai para as Laranjeiras. Ele volta ao Fluminense. Se não, ele será jogador do Palmeiras. O Verdão, que também está se mexendo no mercado, e além do Arias, quer o zagueiro Nino do Zenit. Já foi feita uma oferta oficial no passado, os russos não aceitaram, mas agora, segundo o André Hernan, o Palmeiras está com um intermediário tentando destravar essa questão do negócio e o jogador teria uma boa vontade de voltar ao Brasil para defender o Verdão. Vamos ver como que vai ser nessa novela nos próximos capítulos, se o Nino vai conseguir voltar ao Brasil e defender o Palmeiras. O Verdão, que hoje joga às 9h30 na Arena Barueri contra o Vitória, e terá algumas novidades. O time titular, que foi poupado contra o Botafogo de Ribeirão Preto no Campeonato Estadual, está de volta. O Palmeiras não terá o Paulinho, o Figueiredo e o Felipe Anderson, que ainda estão se recuperando, mas pode ter em compensação a volta do Lucas Evangelista, que operou a coxa em setembro, voltou essa semana a fazer trabalhos com bola no campo e pode estar entre os relacionados. Ele não deve começar como titular, mas pode estar no banco de reservas. Volto com você. O Palmeiras colocou na mesa uma proposta de 25 milhões de euros pelo John Arias. Esse valor aí em reais dá 154 milhões. É uma proposta, para mim é o seguinte, o Palmeiras finalmente botou na mesa uma proposta, e uma proposta, ele foi contratado pelo Wolverhampton do Fluminense, o John Arias, na temporada passada, né, por 17 milhões de euros. E o Palmeiras oferece 25 milhões de euros. O que a gente percebe desse movimento? Como existe uma cláusula contratual do Fluminense quando vendeu para o Wolverhampton, que se o John Arias fosse voltar para o Brasil, ele teria preferência do Fluminense. Qual seria a preferência? Se chegasse uma proposta, o Fluminense teria que ser avisado, e se o Fluminense igualar essa proposta, ou seja, pagar os 25 milhões, a preferência do Fluminense. O que o Palmeiras fez? Colocou 8 milhões a mais do que o Fluminense vendeu o John Arias, para o Palmeiras realmente não ter concorrência. Eu não acredito que o Fluminense vai conseguir igualar a proposta do Palmeiras. E como o Palmeiras já tem uma sinalização positiva do Wolverhampton, com certeza as coisas andaram com o John Arias também. A gente pode imaginar que está muito próximo de o Palmeiras anunciar esse jogador, que é um grande reforço. O Palmeiras precisa muito de um jogador desse calibre, embora não esteja fazendo lá uma grande temporada no Wolverhampton, também quem está, né? O time está lá atrás, na lanterna, foram quantas partidas? 24 jogos e só 8 pontos. Está quase que rebaixado. Não está ainda matematicamente, mas só para ter uma ideia, ele está a 18 pontos do Nottingham Forest, que é o primeiro fora da zona do rebaixamento. Então a coisa está complicadíssima para o Wolverhampton, e eu não acredito realmente, já aceitou a proposta do Palmeiras, né? Só falta realmente o Fluminense ser comunicado, como diz o contrato, como tem que ser feito dentro do que foi conversado, do que ficou igual acertado, dentro da cláusula do contrato está, para não ter nenhum tipo de problema. E aí sim, acho que finalmente o Palmeiras vai poder anunciar mais um grande jogador. Vai ser, acredito eu, a segunda contratação, mas 2 contratações certeiras. O Palmeiras precisa muito de um jogador com essa característica, principalmente para ocupar aquele lado esquerdo, que olha, faz muito tempo que não acontece nada interessante por ali. Então o John Arias pode ser uma ótima notícia.
A gente sabe que a janela de transferência aqui no Brasil fecha dia 3 de março, então tem um período tranquilo. Acho que o Palmeiras vai poder sim, poder confirmar esse jogador e será um ótimo reforço. Meu Deus, né? Finalmente, não é barato, né? 25 milhões de euros, mas como tem essa cláusula, eu acho que o Palmeiras não dá chance para o Fluminense igualar essa proposta, vai de 25 milhões e eu acho que esse negócio vai ser fechado por aí. Ótima notícia para a gente, e nós realmente estamos precisando de um jogador desse nível, vai resolver esse problema do lado esquerdo. Falta o Paulinho, né? Alô, Paulinho! Parece que é para março, hein? Tomara que realmente, finalmente, essa previsão esteja certa, ou quem sabe, né? Até possa antecipar, porque seria um outro grande jogador que o Palmeiras pode contar, porque ainda não contou, né? O Paulinho ainda pode ser o reforço também para 2026. 2025 é aquele negócio do Mundial, mas a gente precisa desse jogador à disposição aí do Abel. Parece que está no finalzinho. Tomara que esteja no finalzinho, porque com o John Arias, com o Paulinho, a coisa começa com o Marlon que chegou, Andrés Pereira, a coisa começa a ficar realmente muito interessante. Outra proposta que pintou aí, que tem uma sondagem muito forte, é do Atlético de Madrid com relação ao Flaco Lopes. O Flaco Lopes, que o Palmeiras já disse que não aceita nem conversar por menos do que 40 milhões de euros. Eu acho que é um momento bom para se negociar o Flaco Lopes, se realmente o Atlético estiver disposto a investir, né, esse valor no Flaco Lopes, que vem jogando bem, fez uma boa temporada no ano passado, oscilou, né? Não terminou tão bem, mas começa voando esse ano, chama a atenção de clubes europeus como o Atlético de Madrid, por exemplo, e realmente é um jogador que pode ajudar muito o Palmeiras financeiramente. Uma saída agora seria importante, ele vem ajudando o Palmeiras, mas se sair o Palmeiras, que vem nesse momento de contratações, eu acho que o Palmeiras vai ter que buscar um meia, né? O Flaco está fazendo essa função, mas não é dali. O Palmeiras vai precisar desse meia. Tem conversas ainda com a Almada, né? Parece que ficou mais para o meio do ano, mas uma negociação com o Flaco, né? Eu acho que poderia viabilizar a chegada do nome, principalmente como o Almada, que seria um grande reforço também, mais um grande jogador. Então, finalmente, parece que as coisas começam a caminhar no Palmeiras, a diretoria está se movimentando, se mexendo, e grandes nomes estão pintando aí para o torcedor ficar mais tranquilo e a gente também, né? Finalmente, a coisa está acontecendo. Palmeiras joga hoje, você deve estar vendo esse vídeo aí na quarta-feira, Palmeiras e Vitória. Vamos começar aí com essa notícia urgente envolvendo o Danilo. O GE trouxe agora, tá, que o Palmeiras deseja o retorno de Danilo, mas o Botafogo promete fazer jogo duro. Ainda não há uma proposta na mesa, pois o Verdão avalia qual a melhor opção para oferecer. Foi falado aí muito no Danilo nas últimas semanas, inclusive o Ben já trouxe, acho que há umas 2 semanas atrás, né, que o Danilo quase acertou a volta dele para o Palmeiras, aí o Botafogo pagou lá nos acréscimos, né, o que estava devendo, mas parece que a situação lá não tá legal. Eles se incomodaram muito, né, Danilo, seu staff, se incomodaram muito quando ficaram sabendo que o Textor iria vender não só ele, mas também o Montoro para o Nottingham, se eu não me engano. Para onde que eles... Seria para o Nottingham novamente? Danilo iria para o Nottingham, enfim, ele seria negociado novamente, tá? Só que não foi porque o Botafogo, o Textor tava... A SAF lá tava proibida de realizar negociações, enfim, alguma coisa desse tipo que agora eu não me recordo certamente, mas eles não puderam negociar nem o Danilo nem o Montoro. E eles, né, ficaram surpresos com essa decisão do Textor em negociá-los. Então o negócio lá não tá legal, Palmeiras buscando aí um meio-campista também, né, e nas próximas horas, aí nos próximos dias, deveremos ter essa negociação aberta, tá? Palmeiras tentando aí o retorno de Danilo. Seria um baita reforço para mim. Seria um baita reforço. Já conhece o Palmeiras, já conhece o futebol brasileiro. Para mim, chega, veste a camisa e joga. Quem sai para ele jogar? Não sei, não sou o técnico, não sou o Abel, né? Não ganho 3 milhões aí para escalar a equipe, para preparar a equipe, enfim,
para gerir o grupo, né? Aí problema do Abel, mas para mim o Danilo chega para ser titular caso, né, o Palmeiras consiga contratá-lo. E aí, torcedor palmeirense, deixa a sua opinião aqui nos comentários. Será que o Barros acordou? E teve nota hoje da Mancha Verde aí, né? Já vamos falar sobre isso, tá? Quero agora falar a respeito do Arias, porque o Fluminense vai tentar se aproximar da oferta que o Palmeiras fez pelo Arias. Parece que essa oferta foi feita no domingo. E aí por isso que o Fluminense teria só até hoje, daqui a pouquinho, para cobrir essa oferta, né? Para igualar essa oferta, cobrir pelo Arias. Porque eles têm a preferência. Caso o John Arias retorne e negocie com algum clube brasileiro, o Fluminense teria que ser notificado. Então eles foram notificados no domingo. Tem até logo mais aí, até daqui a pouquinho, para poder igualar, se aproximar, enfim, dessa oferta. Parece que eles têm alguns valores a receber ainda do John Arias, né, do próprio Wolverhampton, aí tentariam abater o valor. Enfim, rapaziada, o que a gente sabe, tem um acerto de John Arias com o Palmeiras, certo? Só que o Fluminense entrando na parada, aí pode ser que o Arias balance, pode ser, ele prometeu que aqui no Brasil só jogaria no Fluminense, que dinheiro nenhum faria ele jogar em outro clube, enfim. O Fluminense estava negociando com o Boanga, acho que 80 milhões de reais eles iriam utilizar para contratar esse jogador. Parece que deu uma freada nessa negociação para tentar, né, atrapalhar o Palmeiras aí nesse negócio pelo Arias. Eles querem também, né, eles provavelmente vão querer, óbvio, o retorno do John Arias, e aí acho que vão pegar esse valor para poder, né, tentar também conseguir mais alguma coisa, ver com o Wolverhampton que eles ainda têm que pagar pelo Arias, né, pagar o Fluminense, tentar abater, chegar num acordo, enfim. Mercado da bola é dinâmico, a gente sabe como é que é. O Wolverhampton havia aceitado, já aceitou a proposta do Palmeiras. Agora vamos ver, tá nas mãos do John Arias. Tá nas mãos do John Arias aí. Tá? O Flamengo havia sinalizado também, né, alguns dias atrás aí, que estava interessado no Arias. Até por isso que o Palmeiras ofereceu 155 milhões de reais. É muita grana, hein? É muita grana. Vamos ver agora, depende do Arias, tá? Para onde que ele quer ir, né? Se ele quer ir para o Fluminense, para o Palmeiras ou para outro lugar, ou quer continuar no Wolverhampton, enfim. Staff dele e ele sinalizaram positivamente para o Palmeiras. O Wolverhampton aceitou a proposta do Palmeiras. Vamos ver, cara. Vamos ver agora o que vai acontecer aí nas próximas horas. E ó, teremos novidade, hein, na escalação aí de logo mais. Jogo Palmeiras e Vitória lá na Arena Barueri. Vitor Roque e Flaco Lopes serão titulares. Informação aí lá do pessoal do Pode Porco. Eu não sei se eles já atuaram desde o início nessa temporada. Eu creio que ainda não, tá? Creio que ainda não. Vamos ver, né, se o Palmeiras consegue fazer um grande jogo, ter postura, né, ter agressividade, ter intensidade. Leila Pereira havia falado, né, algum tempo atrás aí que, pô, o nosso Sub-20 tinha que ter ganho do Vitória, o nosso Sub-20 ganhava do Vitória. Vamos ver agora, né, se os profissionais aí, os titulares, né, possivelmente aí conseguem os 3 pontos lá na Arena Barueri, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O John Arias, ele coloca o Palmeiras num patamar acima do patamar que o Palmeiras está. O Palmeiras não chega no patamar de Flamengo ainda em termos de elenco. O Palmeiras não chega nem perto, inclusive, do Flamengo. City. Mas ele chega, sim, a um patamar acima do que hoje ele está, porque é um jogador que te oferece diferentes capacidades dentro de campo, ele exerce diferentes funções em campo e exerce principalmente uma função que o Palmeiras vem com dificuldade desde a temporada passada, que é a construção. É um jogador que tem essa qualidade. Então, assim, é caro? Não. Não, porque ele chega para mudar o patamar do time. Caro, de novo, são jogadores que chegam como apostas. Por exemplo, sabe quanto custou o Vitor Roque? Você nem sabe. O Vitor Roque custou 25,5 milhões, porque não sabe, porque tanto faz. Porque o Vitor Roque chegou, entrou e está fazendo gol a rodo. Então, assim, a gente precisa colocar, obviamente, em perspectiva esse fato dele ter pisado na Europa e valorizado 8 milhões, que é algo bastante esquisito, mas faz todo sentido porque ele está sendo vendido para o Brasil. Se ele fosse vendido para a Turquia, provavelmente o Besiktas pagaria, sei lá,
8 milhões, 12. Ou no máximo ali, o Wolverhampton ia querer igualar o quanto ele pagou, 17 milhões que foi, tinha metas, né? Mas ele, não sei se cumpriu ou não, mas imagino que não tenha cumprido as metas, porque o Wolverhampton, enfim, ele foi até banco no último jogo. Bom, é isso que eu penso, Edu. Não chega próximo ao Flamengo? Não chega próximo ao Flamengo ainda em termos de elenco. Mas sobe de patamar. Mas sobe de patamar. Opa! Sobe de patamar. Ali até porque o Palmeiras tem a mussarela, tá com dinheiro, tá com carvão. Que é isso 1,6 bi de arrecadação no ano passado. Tem que gastar. E olha o que disse o Celso. Visivelmente. Gastou, você não e viu? O até Celso falou vejo uma série de valores aí. Eu vejo ele. Falou foi dinheiro aí. E eu um custou vejo. 14, Não, um custou eu não 10. sei se Falou, você, acabou de falar. se o Pedro e o Bubu notaram. Primeiro eu quero ouvir você Foi uma também. análise extremamente equilibrada e uma certa dose de emoção. Mas eu Eu acho que o futebol é isso também. E eu gosto. Eu também sou. Sabe por quê? Falou tanto número aí. Não, mas eu posso Jogadores, falar. o treinador pediu. Mas eu posso falar. Ele Ele pediu. de exatas, cara. Ó, O treinador pediu Bubu, esses atletas. Pra eu jogar pra você, Mas Bubu. calma aí, o treinador não pode pedir errado. Pode, Ele tem claro que que ser sim. cobrado por isso. Só que claro que sim, concordo com entendo. você. Palmeiras investiu muito ano passado, o elenco do Palmeiras é um elenco caríssimo. Você citou os jogadores que o Palmeiras contratou, pagando pela contratação, que foram avaliados e avalizados pelo treinador. Concordo. Sim. Agora veremos como o treinador vai trabalhar com Agora, jogadores não dá muito pra- Agora é cara pra consagrados e chegar. prontos. Eu tenho Agora uma é do dúvida, Andrés já que tem que Pereira. levantar a mão, tem uma dúvida. O Palmeiras não pode olhar o planejamento que foi Claro. feito. Pode. Entender Falar que o ele. planejamento Pode, claro foi que errado. pode. Tem condição deram pra isso. Tiros na água. condição pra Exato. isso. E Até agora porque tá o tentando arrumar um. Palmeiras Sem está dúvida. balanceando o Talvez outro elenco. clube que gastasse o que o Palmeiras gastou, teria, entre aspas, uma segunda chance. Não, Pratos. E o Palmeiras está Claro. balanceando, está liberando Bruno Henrique, Rodrigues, Luiz Sim. e tal. Agora, o olhar é o seguinte. Eu concordo com o Celso, acho que o Flamengo ainda está à frente. Eu vou jogar pro Bubu com essa termos de pergunta. elenco, bem de à frente. elenco à frente, mas dá opções pro Abel. E vocês sabem, vocês acompanham minha carreira há muito tempo. Eu não sou nada emocionado. Não, não é. É Você difícil não. eu me empolgar. Eu sou Mas se chegarem Nino e Arias, vem aí o Super Palmeiras. Opa, como é que é? Que você esperava pro Super Mundial. 2.6. Aí, quando chegar no Mundial, em Campeonato Grande, Libertadores, vai ter condição de chegar mais parrudo, mas com chance de ganhar. Porque aí não vai olhar pro banco e Tá vai chegando ter... no agosto agora, Mas é vai isso? ter opções. Tá chegando no Vai chegar os tá caras chegando pra no agosto, jogar. Camarão? Ou eu tô errado? Bubu, eu sinto que você tá olhando com um certo olhar de deboche. uma certa inveja. Não, é o mínimo que tem. É inveja. É sem inveja. Que o Palmeiras tá indo lá e tá Cotovelo, dores no cotovelo. Gulosão. O que você acha desse Palmeiras gulosão no mercado? Então, atrás do Nino. Só para contextualizar, o Nino, parece que o Zenit não quer liberar, o Nino quer vir já. O Arias tem a negociação com o jogador. É igual o Gerson. Agora, O Gerson, o Zenit não queria liberar, ele queria vir. O que aconteceu? veio. O Paquetá, o West Ham não queria liberar, ele queria vir. O que aconteceu? Veio. É que o 20 vira 25. É o Super Palmeiras ou o Palmeiras Eu acho gulosão? que tem jogador uma vale 20 milhões de diferença, euros, acho que hein? tem uma diferença grande entre a Caiu janela. até um negócio na minha A janela do Wolverhampton tá fechada, né? A janela da Inglaterra tá fechada e a janela da Rússia ela vai ainda, ela se estica até março. Então, assim, são negociações totalmente diferentes. E esse foi o vídeo de hoje, família Palmeiras. Vocês acompanharam as notícias aí, atualização da ESPN, com informações aí exclusivas aí da reportagem também, o pessoal aí falando bastante, o Bubu aí, sobre essa questão do John Arias e também do Nino, que foi ventilado nas últimas horas, o interesse do Verdão. Na questão do Nino, que tá um empecilho grande é a questão dos russos do Zenit, né, de não quererem liberar. Mas aí o pessoal relembrou aí da questão do Gerson, que ele queria vir, também era do Zenit, e o clube não queria liberar, mas acabou que a vontade do jogador prevaleceu e ele assinou com o Cruzeiro. Então vamos aguardar. E é uma das posições que o Abel quer. Zagueiro, aí sobrou o Danilo aí, o rapaz do Resenha Alviverde destacando aí, que o GE publicou que o Palmeiras aí tá querendo o Danilo, querendo fazer uma proposta aí para contratar o atleta. Danilo, primeiro volante, o Nino, zagueiro, e o John Arias ali pelo lado esquerdo, que é uma posição que faz tempo que o Palmeiras está carente aí de um cara de peso, querendo ou não, né? Alguém para fechar aquele lado. E pelo jeito aí, o que saiu noticiado, que o Palmeiras fez essa proposta para o Wolverhampton no domingo, ou seja, na quarta-feira, que é hoje, já estamos no terceiro dia desta proposta, que é o que manda lá, né? 72 horas para o Fluminense cobrir a oferta do Verdão. Então, se o Fluminense não cobrir até hoje, o John Arias será jogador do Palmeiras. Então, vamos aguardar amanhã, na quinta-feira aí, se vai ter um anúncio, alguma coisa, nas redes sociais do clube. E o Palmeiras vai elevar de patamar se vier esses três jogadores. Eu acho que o Nino, pode ser que, se não vier agora, pode ser que venha no meio do ano. E John Arias
E o Danilo, se o Botafogo aceitar a proposta do Verdão aí, seria uma baita de uma contratação de volta à cria da academia. E o Palmeiras, como disse os comentaristas aí, subiria o patamar da equipe. Beleza? Então vamos aguardar. Amanhã a gente vai fazer outro vídeo aí com as novas informações de todo o mercado da bola alviverde. Beleza, turma? Deixa o like aí, deixa no comentário a opinião de vocês e até a próxima.